Tá? Beleza, Estamos no ar, hein, beleza, pessoal? beleza. Estamos no ar. Beleza. Olá, boa noite a todas, todos e todes que estão acompanhando essa transmissão. A nossa proposta é fazer uma roda de conversa sobre encarceramento em massa e militarização. E para nos ajudar nessa reflexão, nós convidamos a Monique Cruz e o Fran Sérgio. Monique, por favor, se apresente e fale um pouco sobre encarceramento em massa. Rápido, né? Papo. Para falar, Cássio. Vem, Cássio. Eu acho que era bom avisar, gente. Estamos com alguns problemas técnicos. Pessoal, isso acontece com todo mundo. Vai ter uns... Essa vida online, né, que nos prega algumas peças. A gente está com algum problema de áudio, eu não escuto a Patrícia, mas eu fiquei tentando fazer uma leitura labial aqui do que ela disse. Eu estou aqui mais para dar uma boa noite a vocês e falar um pouco da alegria de estar com essas pessoas que, pô, admiro o trabalho, nesse espaço aí que tem o objetivo da gente pensar um pouco sobre questões que incidem diretamente na vida da população negra e da vida da população preta em especial. Então, eu dou boa noite para vocês, deixo vocês nesse papo com o Misael, Francesco, Monique e Patrícia, e volto aqui para fazer uns comentários mais à frente. Obrigado aí. Valeu. Monique, a bola está com você. Agora sou eu. Desde já gostaria de agradecer você ter aceito esse convite. Eu acho que você tem muito a contribuir nessa reflexão. Obrigada, Patrícia. Queria também agradecer muito o convite, mandar um beijo para a Evana, que inclusive é minha cunhada, tenho que dizer, que foi a pessoa que me trouxe o convite, né, para participar desse espaço. Então, estou muito feliz, é sempre muito bom poder conversar com gente preta sobre essas temáticas que são tão caras para a gente, né? Você tinha já me feito uma pergunta, né, para falar um pouco sobre essa ideia de encarceramento em massa. Na verdade, deixa eu falar um pouco de onde eu venho, né? Eu sou assistente social, sou pesquisadora da Organização Justiça Global, sou do movimento de favelas, faço parte do Fórum Social de Manguinhos, e há alguns anos tenho me dedicado a pensar um pouco sobre essa questão do encarceramento e das violências institucionais, que é também com que eu trabalho na Justiça Global. Mas eu acho que sobre esse tema, inicialmente, né, eu gosto sempre de compartilhar que essa ideia de encarceramento em massa, ela é uma ideia importante, mas ela também precisa ser melhor qualificada, né? A gente fala em encarceramento em massa numa ideia, quando a gente olha, né, o senso comum e pensa que, de fato, as pessoas estão sendo massivamente encarceradas, mas a gente precisa qualificar, né, que esse encarceramento em massa, ele é seletivo, ele é racialmente organizado, racialmente determinado. Isso não quer dizer que as pessoas brancas ou não negras não sejam presas também de uma maneira, como é que eu vou dizer, importante, já que a gente está numa sociedade extremamente punitivista. Mas esse encarceramento, ele é historicamente determinado, voltado para as pessoas negras, e nos últimos anos, pelo menos, né, a partir da década de 2000, especialmente após a nova lei de drogas, que é de 2006, as mulheres negras em especial, né? A gente tem um encarceramento seletivo de mulheres negras que subiu cerca de 700% em mais ou menos 20 anos. Então, a gente está falando de um encarceramento absurdo que vem impactando a população negra de uma maneira bastante diferente da população branca, né? Sem contar a população indígena, porque a gente também tem uma ideia bastante homogeneizadora, né, do encarceramento. Então, a gente vai olhar para estados do Brasil, onde a gente entra na cadeia e verifica que tem uma população indígena visível, presente nessas unidades prisionais, mas essa população não está sendo considerada na sua autodeclaração. Então, a gente também vai ter essa dificuldade de identificar essa forma desse encarceramento que é racialmente organizado, né, determinado pela branquitude e executado contra as pessoas não brancas. Então, acho que você, na sua fala, você trouxe um pouco desses marcadores sociais,
né, que marcam essa população encarcerada. Queria que você falasse um pouco assim como a raça, como o racismo se intercruza com o encarceramento em massa. Então, essa também é uma questão super importante, acho que eu já falei um pouco disso, né? Quando a gente pensa nessa ideia de que existe, né, esse marcador racial, que ele é quase sempre muito falado, né, em relação às pessoas que estão sendo encarceradas, e pouco falado em relação a quem determina esse encarceramento, a quem promove as leis e as racionalidades que entendem que as pessoas negras são mais criminosas que as brancas, então por isso nós estamos mais nas prisões. A gente precisa olhar para a história do Brasil, né? A gente tem, além do que a gente já fala bastante, né? A gente tem um processo de 400 anos de escravização, a gente teve, nós somos um país colonizado, isso implica muita violência, então são sinônimos, né? Colonização e violência são sinônimos, violência sexual contra as mulheres, violências de várias formas, ocupação territorial, ocupação militar territorial. Eu acho que o Francés deve falar um pouco disso, que a gente vai discutir um pouco de militarização. A militarização sempre fez parte, né, do Brasil, ela funda o Brasil. E a militarização ela tem um marcador de gênero, que é organizada por homens, ela tem um marcador de raça, que é organizado pelo colonizador, e isso implica numa relação direta na nossa Constituição enquanto nação, né? Então, as instituições, elas são organizadas racialmente, com pessoas brancas, né, no lugar de poder e pessoas não brancas nesse lugar de serem afetadas. E a gente tem uma construção também que, pós-abolição, toda uma construção institucional, narrativa e ideológica que relaciona diretamente essa ideia de raça e trabalho, né? Então, a gente vai ter a maior parte da população sendo tirada ou liberta, né, da escravização, mas também constituída como criminosa. Uma população que sai, né, de um trabalho escravizado, que é jogada no mundo de um trabalho em tese livre, mas que é desconsiderada para esse trabalho livre, né? A maioria das pessoas negras especialmente, né, que saem da escravização e vão para o mundo livre, elas são consideradas inaptas para esse trabalho livre que se constitui. E aí está um grande nó importante que a gente precisa considerar nessa relação entre raça e encarceramento. Porque no Brasil a gente constituiu, no início do século XX, né, mais ou menos ali, quando a gente vai começar a discutir, por exemplo, leis trabalhistas, a gente vai ter uma população que só acessa saúde, previdência, a partir da ideia do trabalho. Então, aquela ideia, quem tem carteira assinada vai ter saúde, quem tem carteira assinada talvez tenha educação, mas quem não tem, não vai. E quem é que não tinha? Nós desconsiderados por esse trabalho livre, né? Então, essa relação direta, que hoje a gente vai ver, por exemplo, a ideia, né? Aqui, entre aspas, de novo, bandido versus trabalhador, né? Quem é trabalhador e quem é bandido também está totalmente estruturada nessa ideia de raça, de quem é criminoso, de quem não é, constituída intencionalmente pelo Estado brasileiro. Eu queria deixar, eu não sei se eu fui bastante clara, porque às vezes eu fico prolixa, mas eu queria tentar desenhar um pouco essas estruturas narrativas, práticas, ideológicas que se constituiu ao longo do tempo. Sim, é um processo realmente histórico, né? E nós seguimos sofrendo as opressões e consequências desse processo. Mas pensando mais na atualidade, todos nós estamos passando por esse momento da pandemia, que é global, e todos estamos sendo afetados diretamente por esse momento. Mas eu queria que se você pudesse, você falasse um pouco de como a pandemia tem afetado a população carcerária. Vamos lá. São tantas coisas, né, para tentar. Como na sociedade livre, entre aspas também, a pandemia ela aprofundou uma série de problemas que já existiam. A Pastoral Carcerária Nacional tem uma fala que é muito importante, que ela diz que a crise do sistema prisional, ela não é uma crise, ela é um projeto. Ela é organizada para ser como é. Então, a gente já tem uma realidade de superlotação, de condição sanitária muito ruim, de pouco acesso à saúde, de pouco acesso à educação e ao trabalho no encarceramento, né? Então, essas condições em um momento em que a gente tem um vírus altamente contagioso, que exige uma série de cuidados com higiene, que exige uma série de cuidados com alimentação,
Então, a gente está tendo um processo, primeiro, de um fechamento do cárcere mais duro, então a gente não tem tido possibilidade de fazer inspeção. A gente tem no Brasil um sistema bastante importante de prevenção e combate à tortura, do qual o mecanismo do Rio de Janeiro, que é um órgão público de inspeção desses espaços, esses órgãos estão sendo impedidos de entrar porque, é fato, a gente tem uma questão material e concreta colocada. E, além disso, as visitas também não têm entrado. Então, acho que todo mundo, em algum momento da vida, já ouviu dizer que quem mantém as pessoas presas são as famílias. Então, são as famílias que alimentam, são as famílias que vestem, são as famílias que fornecem materiais de limpeza, produtos de higiene. E o que está acontecendo? Essas famílias não estão podendo entregar esses materiais para os seus familiares. Então, a gente tem um fechamento do cárcere que impede, né, essa comunicação. Então, tem uma incomunicabilidade sendo produzida e aprofundada. A gente tem pessoas que estão literalmente morrendo de fome nos cárceres brasileiros. A gente tem pessoas que estão adoecendo por falta de vitamina. Então, um exemplo bastante concreto e difícil aconteceu no Piauí, quando em março, abril de 2020, algumas pessoas morreram, várias foram hospitalizadas numa cadeia de 600 presos já superlotada. 56 presos chegaram a ser internados em estado grave. Então, naquele momento, se pensou que podia ser Covid e tudo mais, foram feitas uma série de denúncias e o próprio Ministério da Saúde produz um relatório demonstrando que aquelas pessoas, entre elas 6 pessoas que morreram, tiveram beriberi, que é uma doença provocada pela falta de vitamina D, aliás, de B6, vitamina B6. Então, a gente tem, e a gente também encontrou no Pernambuco alguns casos de pessoas que tiveram esse registro em certidão de óbito. Então, as pessoas morrem por hipovitaminose, né? Doenças que, para além da Covid-19, já existiam, como a tuberculose, tem piorado, e, mais uma vez, a pastoral carcerária documenta e sistematiza o aumento da tortura, que já é uma prática sistemática e presente nas unidades de privação de liberdade, que não só na prisão, mas também dos próprios adolescentes no socioeducativo. Então, acho que não sei se eu consegui responder, mas é um pouco disso, de algumas coisas que a gente vem encontrando na situação das pessoas privadas de liberdade. Perfeito, Monique. Você me ouve bem? Vocês me ouvem bem? Eu voltei agora. Perfeito, Monique. Eu queria aproveitar para a gente ir fazendo um cruzo aí entre desencarceramento e desmilitarização e trocar uma ideia também com o Fran Sérgio. Vou pedir, Fran Sérgio, primeiro para você se apresentar, né? Falar um pouco sobre a sua trajetória aí e definir para a gente o que é essa política de militarização do Brasil e, em especial, como que se expressa aqui no Rio de Janeiro. Por favor, boa noite. Opa, boa noite aí, agradeço aí o convite aí do coletivo, do Movimento Preto Autônomo, né? Eu me chamo Fran Sérgio Goulart, fui vizinho da Monique durante 18 anos, né? Militamos junto aí no Fórum Social de Manguinhos, né? Nasci em Padre Miguel, fui morar em Manguinhos, fiquei quase 20 anos em Manguinhos, mudei para Cascadura, Morro do Fubá, e atualmente estou na Zona Oeste, né? Estou em Campo Grande, mas eu não posso falar onde por questões de proteção, né? A gente nem precisa dizer, mas eu vou dizer, né? Ou seja, a Zona Oeste que é dominada pelas milícias, né? Então, todo cuidado é pouco. Depois, na conversa de bar, com certeza vocês vão saber onde eu moro, né? Mas é muito mais por uma questão de proteção mesmo, né? Uma coisa é a gente falar, né? Porque tem até a ver, né? A gente falar da violência policial e de milícias, né? Para a gente da iniciativa, né? E também faço parte da iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, que é onde eu mais milito hoje, que é na Baixada Fluminense, né? Então, eu moro na Zona Oeste, mas eu fico mais tempo na Baixada Fluminense, né? Ou seja, eu trabalho, devo ficar mais tempo lá do que, né? Claro que agora com o Covid eu estou ficando mais em casa, mas anteriormente eu ficava mais na Baixada do que na minha própria casa, né? Então, e faço parte da iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, que é uma organização que milita nesse campo da segurança pública, entendendo segurança pública com a centralidade no enfrentamento ao racismo e na questão da branquitude, dos privilégios da branquitude, né? Porque, historicamente, quem construiu a discussão de segurança pública no Estado do Rio de Janeiro, vamos reduzir apenas o Estado do Rio de Janeiro, né? Esses, entre aspas, tá?
esses bambambãs da segurança pública, eles nunca pautaram o racismo e o debate de racismo, nem o debate de classe, né, no debate de segurança pública, né, e aí a gente tem que pautar, se não for nós, quem vai pautar isso, né, e aí eu gosto sempre de enumerar mesmo, né, Inácio Cano, Silvia Ramos, ou seja, né, os conhecidos aí do rolê nunca fizeram isso, né, e eu sempre coloco que a produção deles fortalecer esse projeto de militarização que a gente, né, historicamente tem, né, então eu acho que é importante marcar aqui e que a gente tem lado, né. Eu acho que, assim, falar de militarização, a Monique já colocou, né, eu acho que, assim, a militarização, né, como tantos outros conceitos, é uma palavra que, desde a invasão do Brasil, isso acontece, né, então, ou seja, a partir da invasão né, dos portugueses ao Brasil, a gente já sofre com esse processo é histórico, né, ou seja, que antes eram os indígenas, depois do processo escravista de colonização, né, negros, né, hoje a gente pode ampliar, e a gente fica ampliando as categorias, né, favelados, periféricos, mas aí a gente vai ver quem são os favelados, que são os periféricos, são negros, né, então, majoritariamente, né, então, tem todo esse histórico, né, e aí eu acho que é importante, né, eu tenho uma autora que eu gosto muito, que é a Rosa Luxemburgo, que ela fala dessa coisa da produção da guerra, da construção dos inimigos como uma forma de acumulação da sociedade capitalista, né, eu falo que isso já acontecia antes, né, da sociedade capitalista, né, vamos dizer assim, o pré-capitalismo com o processo que inicia com as invasões à América, eu acho que tem esse marcador, ou seja, ali foi um processo de acumulação, de expropriação, a gente não precisa nem colocar, né? E aí eu acho que é importante a gente salientar também que a militarização, né, nem sempre vem com tiro, porrada e bomba, né? A gente precisa entender que militarização pode vir de formas sutis, e muitas vezes, né, os Estados Unidos têm um manual, né, do Exército Americano, que eles trazem, que são manuais de contra-insurgência, que eles colocam muito o debate de que eles perderam a guerra do Vietnã porque não adiantava, eles tinham tiro, porrada e bomba, mas eles não conseguiram entrar na cabeça dos vietnamitas, ou seja, né, com aquela ideia de levar coisas, né, ou seja, conquistar corações e mentes. Tem uma frase nesse manual de contra-insurgência, conquistar corações e mentes. Eu sempre fazia uma analogia das UPPs, né, que vinha o processo de invasão das favelas e depois via a polícia querendo ser legalzinho, fazendo atividade de esporte, querendo dar aula de música, ou seja, existem formas, né, de construir um processo de militarização e não apenas através da força, né, e também nesse campo ideológico, no campo das ideias, né. Não é à toa que hoje, né, e aí eu vou falar da Baixada Fluminense, as pessoas querem que a escola pública virem escolas civis militares, né? Hoje há uma grande, né, a Alerj aprova de 2 em 2 meses a criação de uma escola cívico-militar, e tem apoio da classe popular, né? Então, essa coisa ideológica da militarização, né, e aí eu acho que também tem uma questão, né, dessa discussão da militarização com um outro conceito que é fruto do processo de colonização, que é o cristianismo, né? E aí eu estou falando mais agora, né, da questão dos neopentecostais, né? Então, os neopentecostais utilizam, né, o Antigo Testamento, então, né, o Antigo Testamento diz, olho no olho, né, dente por dente, então vale sim matar, né? Ou seja, tem toda esse histórico aí num processo de construção da militarização. Eu acho que a militarização, como qualquer coisa no mundo, e aí no estado do Rio de Janeiro, né, para dialogar com essa coisa de território do estado do Rio de Janeiro, não pode ser visto sempre da mesma forma, né? Então, a gente, na Baixada Fluminense, a gente vive, né, o que hoje está vamos dizer assim, está tentando se ampliar para as favelas do estado do Rio de Janeiro, ou seja, nessa discussão de militarização, a Baixada Fluminense já era esse laboratório, né, e Zona Oeste também, da cidade do Rio de Janeiro, que eram as milícias, né? Então, milícias é política de segurança pública, ou seja, hoje a Baixada Fluminense já tinha uma política de milicialização, né, ou seja, né, então, nessa discussão de militarização, de segurança pública, né, no território da Baixada, são eles que dominam esse território, né? Tem outros domínios? Tem, mas, né, é muito enfraquecido,
Não é à toa, e aí, que bom, né, a favela sempre está na frente, né, mas às vezes a galera não acredita na gente, precisa ter academia para validar, e agora a academia está validando, todo mundo está achando legal. Né? Ou seja, nesse processo de ampliação dessa militarização, da milicialização enquanto política pública, né? Ou seja, as operações policiais têm acontecido basicamente em territórios de Comando Vermelho. Né? Ou seja, o Comando Vermelho faz essa disputa com as milícias. Então, as operações policiais, né? Pesquisa agora do GENI da UF apontou isso, que as operações acontecem nesses territórios, enfraquece, e aí vem logo uma milícia, e muitas das vezes em parceria, que é um processo de parceria das milícias em algumas áreas da cidade, também não são em todas, né, na Baixada isso é muito forte, da milícia com o terceiro comando. Né? Então, o que a gente vivencia hoje nessa discussão da militarização é a militarização, ou seja, é a política de segurança pública. Então, na discussão de militarização, de segurança pública, né, e aí esses bambamães não topavam essa discussão, né, quando a gente falava isso. E hoje a gente vê isso, a gente já está falando disso há muito tempo, né? Ou seja, territórios que, né, Borel, sempre tentando ser ocupado por milicianos, Alemão também, né? Só pegar um gancho aqui, Sérgio, rapidinho. Como que você percebe essa diferença hoje da aceitação ou da abertura para a discussão desses temas, dessa perspectiva racial da política pública de segurança, na academia hoje? Que mudança você percebe de uns tempos para cá? Cara, eu acho que assim, eu digo que se, né, eu não gosto de acreditar que política pública vai salvar nossas vidas, né? Então, assim, porque é uma categoria, para mim, maldita, né? Porque a política que a gente tem é a política da ausência, historicamente, né? Claro que a gente consegue alguma coisa, mas eu consigo, sempre eu brinco, quais são as 5 políticas públicas emancipatórias que a gente construiu nesse país, né? Porque as políticas são para controlar corpos, né? Não são para criar autonomia, mas eu vejo algumas, né? E uma delas é a política de cotas, né? Que não foi uma política que governo nenhum deu, foi que o movimento negro construiu enquanto projeto político, né? E que isso fez um pouco levar para essa estrutura, né, hegemônica branca, né, de produção do conhecimento, outros corpos que ali antes não habitavam. E isso gera, só a presença já gera um constrangimento, né? E aí, quando a gente, ou seja, vem cotas, aí, né, cotas raciais, cotas sociais, isso tudo, a gente vai criando, né, uma disputa que não tinha, né? Tinha entre eles, né? Porque eles brigam entre eles. Uma disputa que antes não tinha. Então, hoje há uma disputa, mas na discussão da segurança pública, ainda é esse grupo que, né, ou seja, que domina, né? Então, assim, se você for ver nas grandes mesas de debate, né, eu não quero estar em mesa assim, né, de debate com eles, porque eu sei que, né, a gente até vai, mas, né, até para dar uma catucada ali, outra, né, mas, de fato, hoje, né, há pessoas negras, há pessoas periféricas produzindo, e aí não é hoje, a grande questão é essa, né? Construiu desde sempre, só que a gente, no caso da universidade, a gente conseguiu dar uma chutadinha na porta e entrou. A porta ainda não está escancarada, não, né? Então, acho que é um espaço importante, né, para continuar lutando para isso. E aí eu acho que na iniciativa a gente sempre pergunta qual é o nosso projeto político, né? O nosso projeto político, a universidade não é essa universidade que está aí não me serve, né? É uma outra coisa, né? A minha perspectiva é entender que favela, movimento negro, quilombola, ou seja, produz conhecimento fora da universidade e não é um conhecimento menor ou maior da universidade, né? Até Mbembe, que é conhecido muito com a discussão da necropolítica, Mbembe fala que a gente deveria ter no espaço da universidade não uma universidade, porque eu também tudo que é universal não é só de um grupo, né? Não é de todos, né? Falam que é de todos, mas não é de todos, né? Então, a universidade não é de todos. E aí ele fala de pluriversidade. A gente precisava construir uma pluriversidade indisciplinar, um espaço dessa, porque a gente não quer reproduzir a lógica colonizadora, dizer que o nosso conhecimento é superior ao dessa galera, mas a gente quer ter dentro da universidade o nosso conhecimento reconhecido e está lá, né, com as nossas bibliografias, está lá fazendo a disputa, que aí é disputa ideológica, disputa de projeto político, né? Mas hoje a gente ainda
somos minoria nessa discussão de segurança pública, de militarização e tudo mais, e aí eu acho que, para terminar, acho que a gente tem que prestar muita atenção, porque essa galera que monopolizava a discussão de segurança pública até um determinado tempo, e isso pode ser visto de duas formas, né, positiva ou negativa, vou utilizar até dois conceitos que eu não gosto muito nessa coisa de positivo, certo, errado, é bem colonizador, mas assim, eles começam a falar de racismo e levar pessoas negras para as suas instituições. Então, a gente pode ver isso como de forma positiva, né? Então, reconhecer o racismo, está levando pessoas negras, né, para lá e tudo mais, mas também isso pode ser um processo de persuasão para desconstruir o nosso projeto político, né? Por que eu estou falando isso? Porque os pretos continuam nessas organizações recebendo menos. Então, se de fato eles quisessem quebrar com o privilégio, a gente na iniciativa disse que privilégio só simbólico é muito pouco, porque a vida é material, né? A gente tem que pagar a conta, então, se ela ganha X mil reais, o negro pesquisador, o negro favelado tem que ganhar a mesma coisa que ela. Por que ela vai ganhar mais do que a gente, né? E isso não acontece, ela só leva os pretos e os favelados para lá. Então, é interessante, né? Porque a gente está indo lá, mas a gente tem que tomar cuidado com essa galera, né? Para ver como é que eles estão, para que eles estão tratando isso, né? Porque senão a gente começa a legitimar. Né? Então, assim, de uma hora para outra, eu sempre brinco, né? Daqui a pouco eu vou até falar nisso. A Silvia Ramos, que adorava a polícia, que fazia capacitação de polícia toda hora, tem 1 mês e meio, 2 meses, escreveu um texto falando de fim da polícia. Porra, é mínimo estranho isso. Uma pessoa não muda de posicionamento em 3 meses. Né? E aí vale, para terminar, vale lembrar uma fala que a Tula Pires, uma advogada negra, fez numa mesa comigo na Defensoria Pública, logo depois da eleição do Bolsonaro. Era um debate sobre segurança pública e tudo mais, e o público é um público da classe média, que se diz desconstruído, né, que reconhece seus privilégios, que é do campo de direitos humanos, e ela fez a seguinte fala, e depois também a gente meio acabou, né, legitimando, foi que, olha só, e as pessoas, né, a classe média, tudo horrorizada com a chegada do Bolsonaro, e ela falou assim, ó, a gente já está tomando porrada desde sempre, desde quando nasceu. Então, assim, a gente sabe que vai ser o nosso lombo que a porra vai piorar. É óbvio, a gente está vendo aí, Covid, né? A gente sabe. Mas a gente tem que estar acostumado. Então, acho que é chegada a hora de vocês baixarem um pouquinho, né, o ego de vocês e vocês aprenderem com a gente, né? Então, é um pouco isso. Será que essa galera, de fato, está querendo aprender com a gente? Né? Porque eles estão com medo. Eu acho que eles nunca tiveram medo. Né? O privilégio deles, os corpos deles, e é muito sutil, ou seja, né? Mas eles estão com medo, a gente não, a gente tira porrada de bomba todo dia, mas agora, né? Aí é uma discussão de democracia, a gente não vai poder falar, não sei o quê, não sei o quê, né? Então eles estão com medo, né? Então aí eles começam a baixar, falar de fim da polícia, de falar, né? Então a gente precisa tentar ir mapeando aí de fato quem são os nossos aliados e aliadas nesse cenário, né? E usar estrategicamente. Às vezes a gente usa essa galera, né? É tática e estratégia, sempre precisa ser pensada, né? Pô, muito bom, Francérgio. Obrigado. Obrigada, Francérgio. Deu para pensar aqui várias coisas. Eu acho que tem isso, tem o medo, mas eu acho que tem uma coisa também meio de um politicamente correto. Porque hoje a informação ela circula numa velocidade que uma opinião mal colocada, ela rapidamente chega em várias casas, em vários lares, e acontece hoje o cancelamento, né? O cancelamento, o lixamento virtual, e as pessoas estão preocupadas com isso. Elas querem todas ficar bem na fita, né? Queria trazer de novo a Monique para a conversa aqui com a gente. Então, Monique, assim, pensando nessa disputa de narrativas, né, e como ela acaba que influencia a visão da sociedade, as ações do Estado, queria que você falasse um pouco qual é o papel da mídia hegemônica na relação com esse encarceramento em massa. Eita, difícil, né? Mas eu acho que o principal papel, assim, para mim, né? Nem sou gramsciana, mas eu acho que nesse caso,
Mas é pensar um pouco nessa... Primeiro que no Brasil a gente tem essa convergência de poderes, né? Então, os donos das terras são os donos dos meios de comunicação, que também são políticos. Então, se a gente for olhar... Tinha um videozinho do Intervozes sobre isso, que fala das famílias que são donas dos meios de comunicação. E também, há uns anos atrás, eu acho que Fran Sérgio talvez estivesse nessa mesa, uma mesa sobre comunicação e racismo, que eu acho que aconteceu em 2012, talvez, 2014, não lembro. Mas era uma mesa que tinha um jornalista do Estadão, acho que era do Estadão. Enfim, ele trazia um editorial de um determinado momento daquele jornal, né? Então, hoje eu acho que a gente tem muito mais a internet como esse lugar, mas essas grandes empresas de comunicação no Brasil, elas sempre estiveram por aí, né? E se constituíram para construir um olhar massivo da forma que elas queriam. Então, o exemplo dele era um editorial do Estadão, e ele trazia a história de como o Estadão foi fundado, né? E que eu imagino que seja a história da maior parte dos meios de comunicação do Brasil. O jornal surge num determinado momento da história em que proprietários de terra queriam passar sua mensagem para as pessoas, né? Então, a gente tem um processo, na minha avaliação, né, que é de reiteração desses estigmas, reiteração da forma como a gente se enxerga, né? Não à toa, hoje, quando a gente olha para a TV e pensa na Xuxa e pensa nas Paquitas, a gente tem um olhar muito mais de pensar assim, nossa, como a gente assistia isso e não entendia as coisas que a gente vivia, né? As mulheres, por exemplo, devem pensar, não entendia o que dava de ruim, de não conseguir se ver ali, né? Eu acho que poucas de nós como é que eu vou dizer? Poucas de nós entendeu o que era não ser Paquita, né? Não parecer com a Paquita. A gente vai entender isso muito mais velho. Então, para mim, o papel da grande mídia, né, dos grandes meios de comunicação, como esses jornais, por exemplo, esses programas sensacionalistas, é de continuar reiterando determinadas imagens na nossa cabeça, né? Então, eu que discuto muito política de drogas, eu sempre faço esse exercício, né? E já fizeram comigo também pessoas que discutem esse tema. Fechem os olhos e pensem num traficante, né? Poucas pessoas pensarão numa imagem que não dos nossos meninos, né? Dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos companheiros de luta, dos nossos maridos, enfim. Então, a gente tem esse processo de reiteração cotidiana de determinadas imagens que vão constituindo a nossa subjetividade. Eu não sou a melhor pessoa para falar disso, mas tem esse caráter também de constituição de um olhar homogeneizado do que se precisa ter para legitimar socialmente essa violência que a gente vive, né? Então, a gente... Ideologia, né? Total. É isso, eu acho que o papel da grande mídia, e não só, né, é justamente de construir essas imagens que vão determinando a forma como a gente olha o mundo e como a gente legitima determinadas violências, né? Então, a gente vai ter todo esse processo que a gente está discutindo aqui de militarização, de encarceramento, de produção de mais lei punitiva, de produção de mais punição de várias formas, inclusive lixamentos e outras coisas. A gente vai ter uma legitimação social também, né? Porque o mundo é muito violento, porque a ideia dos traficantes são muito violentos, então a gente necessita que o Estado seja violento. Então, a gente vai também construindo, como é que eu vou dizer, esse consenso em torno da punição, né? Então, vou dar um exemplo aqui, talvez eu traga esse debate, porque eu já vi que no chat também falaram sobre abolicionismo. Eu sou abolicionista, né? Tenho pensado muito mais nessa relação da abolição das prisões com a abolição das polícias mais recentemente, inclusive mobilizada pelos meus companheiros de luta. Mas quando a gente olha, por exemplo, a prisão de figuras como Sérgio Cabral, próprio Lula e outras figuras, né? Quando a gente olha os processos penais pelos quais essas pessoas passaram, esses processos são formas de criar novos consensos no entorno das políticas punitivistas, né? Então, a gente tem, né, eu tenho uma grande referência chamada Patrícia Oliveira, para mim é uma das pessoas mais sábias e conhecedoras desse campo, e que sempre ela falava com a gente, com os movimentos de familiares, sobre as comemorações a respeito do encarceramento de Sérgio Cabral. Porque para que serve o encarceramento de pessoas como Sérgio Cabral? Serve para produzir muito mais formas de
legitimação e de consenso social em torno de determinadas punições, né? Então, a gente vai ter essas grandes figuras. Não sei quem já viu o seriado, eu não gosto de fazer propaganda para eles, né? Mas nesses momentos a gente consegue identificar algumas coisas sobre a vida de Castor de Andrade. Naquele seriado, a gente vai identificando como essas grandes figuras que vão ganhando notoriedade por algum motivo ou outro, elas vão sendo usadas para produzir determinadas, como é que eu vou dizer? Determinadas legitimidades. Vou dar um exemplo, né? Associação, crime de associação, né? A gente vê muito relacionado no Rio de Janeiro, especialmente, mas não só, relacionado à lei de drogas. Então, as pessoas do Rio de Janeiro, elas não são só presas por tráfico, elas são presas por tráfico e por associação ao tráfico. Essa ideia da associação para o crime, ela foi muito debatida e ela foi popularizada com a figura de Castor de Andrade. A gente vai vendo ali os discursos da juíza, enfim, de toda uma ideia social que se vai construindo, que você precisa criar um novo tipo penal para punir esse tipo de coisa. Só que aí não vão ser essas figuras que vão ser punidas. Não vão ser as mulheres, né? As mulheres negras, 68% das mulheres presas por tráfico são mulheres negras e muitas estão sendo presas por associação. Eu sempre brinco com isso, né? Eu falo assim, eu adoraria plantar um pé de maconha, mas onde eu moro eu não posso plantar um pé de maconha porque eu não vou ser só maconheira, eu vou ser maconheira traficante associada a um determinado grupo, né? Então a gente vai tendo para mim, né, essa forma de comunicação em massa, aí sim, em massa, ela vai produzindo consensos que vão aprofundando a nossa legitimação de determinadas práticas. Então, para parar de falar, lembrar também da esposa de Sérgio Cabral, Adriana Anselmo. O que se produziu com a prisão de Adriana Anselmo e com a saída de Adriana Anselmo para cuidar dos filhos? Olha aí, para quê? Não sei o quê, nananã. E aí as pessoas, inclusive muitas pessoas do nosso campo que eu digo as pessoas pretas que estão pensando sobre isso, acham que é isso mesmo, não tem que sair. Mas, na verdade, não. A gente precisa produzir uma ideia de que, sim, se as mulheres têm direito de sair para cuidar de seus filhos, que saiam todas que têm filhos. A gente não pode desejar que uma delas... Então, essas ideias, elas vão sendo o tempo todo jogadas assim, né? Adriana Anselmo é um caso clássico. Se joga Adriana Anselmo para dizer que as mulheres têm que continuar presas e não o contrário, né? Porque ela é má, porque ela é rica, porque ela roubou o povo, seja lá por quê. Então, acho que esse é um papel muito presente e eu, numa lógica muito legalista, vou dizer assim, eu tenho pensado muito na ideia de que a gente precisa pedir direito de resposta para tudo, porque o nosso povo vê televisão, né? O nosso povo escuta rádio. Então, eu tenho entrado nessa lógica de que a gente precisa começar a pedir direito de resposta, como o movimento negro vem fazendo há alguns anos em determinadas situações. Falei muito, gente. É isso. Super obrigada, Monique. Não, faz todo sentido, assim, é estrutural, mas é também estruturante, né? Essas pessoas que consomem esses conteúdos, elas vão se estruturando a partir deles. Muito bom, Monique. Essa era a ideia mesmo, né, da gente trocar aqui sobre esses temas e abrir mais a mente. Eu vou aproveitar. Alguém falou? Alguém interrompeu? Não, sou eu. Só para legitimar isso com mais um fato, né, que o Monique colocou. Recentemente, né, a gente teve episódio, né, do Jairinho, né, que é um vereador que todo mundo sabe que é miliciano, pai é miliciano, né, ou seja, tudo mais, sendo responsabilizado pela morte, né, do enteado. O que está rolando na Alerj? Né? A Alerj, que já vinha tentando produzir leis para acabar com as regalias. Ele diz que a população carcerária tem regalias, né? Tem regalias das pessoas que estão dentro do sistema prisional, aproveitou esse fato político, esse fato midiático, e agora tem um novo projeto de lei porque pegaram o Jairinho com uma série de privilégios aonde que ele estava na cadeia. Então, pegaram ele, o exemplo, né? Então, assim,
É o que a Monique falou. Olha só, tá vendo? O cara matou a criança, tá lá numa cela separada, tá tendo comida boa, a gente tem que parar com essa regalia. Meter um projeto de lei. Esse projeto de lei, se aprovado, não vai foder mais ninguém branco, mais ninguém da supremacia, mais ninguém que tem grana nesse país, vai foder a população negra e pobre, não tem jeito. É o que Monique colocou. Então, assim, a gente precisa, e essa sanha é isso, ou seja, o punitivismo é mais uma das ideologias do sistema capitalista, né? Que a gente tudo, né? Inclusive a gente, né? Eu sempre brinco, né? A gente estava um dia desses pensando uma roda de conversa sobre a abolição das polícias, a abolição do sistema das prisões e tudo mais. E aí eu brinquei assim, Mônica, vamos fazer uma pergunta. Quem de nós nunca gerou um processo punitivista, né? Com um amigo? Quem é o pai e a mãe que, de alguma forma, não gera uma punição? Então, essa lógica punitivista é nossos corpos. Então, para mim, muito... A leitura é muito fácil de fazer. É óbvio que quando viram o Sérgio Cabral preso, fique aí 400 anos. Só que aí cabe o papel da discussão do punitivismo. Esse punitivismo não vai resolver, porque nunca resolveu e só vai nos ferrar. Então, acho que isso é um debate importante, né? Até para fugir de uma lógica, que eu não gosto dessa lógica, né? Eu acho que o capital tem que acabar, o capitalismo tem que acabar. O que a gente coloca, né? Ficar sempre nessa dualidade. Mas é o socialismo. Será que a gente é capaz de produzir espaços de sociabilidade, inclusive os nossos, menos punitivistas? Eu acho que existe uma série de experiências no mundo que vem construindo isso, né? Talvez isso possa ser algo interessante, começar por nós, né? Porque a ideologia punitivista age sobre nossos corpos, né? Desde uma sala de aula, desde com nota, com uma série de questões, a gente, né? Ou seja, isso entra nos nossos corpos, né? Então é muito mais fácil, né? Ou seja, vamos punir. Então a sociedade queria que Sérgio Cabral, queria que a Adriana Anselmo não visitasse ter direito à filha, só que isso é só um exemplo para construir essa ideologia que Monique falou, que só vai servir para punir mais corpos negros periféricos no Brasil e no mundo, né? Porque isso não é uma questão apenas do Brasil, né? Pô, Francesco, eu vou aproveitar esse teu gancho aí e fazer uma pergunta a respeito do que como você analisa, né? Essa criminalização dos corpos negros e também desses territórios específicos, né, que são os territórios de favela, que concentram a população preta, não a população negra, mas a população preta. Eu vou compartilhar aqui a minha tela da cidade do Rio de Janeiro, no mapa do Hugo Guzmão, um mapa de pontos raciais, onde ele faz com dados do IBGE de 2010, ele permite a gente a representação da cidade do Rio e que revela uma segregação absurda. Eu queria saber de você, como que você vê esse processo de subjetivação dos corpos negros como criminosos, assim como esses territórios, contrapondo-se ao silenciamento total do genocídio pela grande imprensa. Assim, como que essas construções ocorrem e como que você analisa isso? Assim, você consegue... Desculpa. Eu queria saber se você também consegue... Eu queria saber se você também consegue traçar essa relação, a relação de tudo isso que o Cássio falou com a pandemia que a gente está vivendo agora, e tal, isso aí. Assim, para a gente, né, que está na Baixada, né, que mora em periferia, em favela, cara, para a gente isso é muito evidente, né? Então, assim, a pergunta não é evidente para quem e por que não é evidente, né? Porque, gente, não adianta, assim, eu sinceramente, né, a gente na iniciativa, a gente até produz dados para contrapor os dados oficiais. Mas dados, por si só, não vai resolver nossas vidas, gente. As pessoas sabem que quem morre são pessoas negras. As pessoas sabem que quem não vai ter acesso nesse momento do Covid são pessoas negras. Não precisa uma pesquisa para dizer isso, ou seja, a gente que já reside nesses territórios, a gente já sabe, porque essa é histórica, por isso é um processo histórico, né? E aí, de novo, a pergunta, as desigualdades são isso, ou seja, né, quem vai acessar, quem vai, né, ou seja, agora tem essa coisa de
as pessoas comprarem vacina, né? Ou seja, os empresariados compraram vacina. Um escândalo. A gente vai ter os times... E é isso, assim, como que você vai construir um diálogo? Aí que eu acho que é isso, o desafio. Como que você vai construir um diálogo com os nossos e com as nossas? Ou seja, a Conmebol, né? Eu adoro futebol. A Conmebol ganhou de uma empresa 50 mil vacinas para vacinar todos os times de futebol que estão na Copa Libertadores. Os flamenguistas, os colorados, os palmeirenses estão felizes. Porque os jogadores dos times deles vão ser vacinados. Só que eles não percebem que isso é um privilégio. Isso vai potencializar toda a discussão de privatização, ou seja, não consegue, né? E aí eu acho que tem essas questões agora, que é a velocidade, né? Que isso tudo acontece, né? Ou seja, está muito difícil, cada vez mais difícil. Hoje eu estava num debate que eu falei assim, gente, a gente faz uma análise hoje, amanhã talvez a gente já tenha que mudar essa análise, porque é tanta produção de informação e é tanta concertos, né, que são feitos de um dia para o outro, acordos, fica cada vez mais difícil, né? E aí, de novo, ou seja, o que vai nos guiar? Eu acho que talvez nos guiar é sair um pouco desse processo e respirar para ver esse mundo, para tentar construir outra coisa, porque historicamente, ou seja, é isso, ou seja, esses territórios são os que não tem saneamento, não tem água, né? Ou seja, é onde que a polícia vai mais, né? Se vou fazer uma analogia da população carcerária onde mora, gente, assim, os dados são evidentes, isso é histórico, isso não tem, ou seja, agora, por que não sensibiliza? Aí eu acho que também, aí tem um papel, né, que a Patrícia trouxe anteriormente, que é o papel da mídia, né, que é o papel, né, de construção de ideologias, né, então, assim, o corpo negro, o corpo periférico, né, ou seja, eu já ouvi de vários irmãos e irmãs falar assim, eu chego no ônibus, né, a menina puxa a bolsa, né, porque eu não sou o corpo negro. Mas ela puxa a bolsa por quê? Porque a mídia vem construindo historicamente, e aí não é de hoje, não é dessa mídia não. Se a gente pegar os jornais da época imperial, a gente vai ver como que era a construção sobre o negro. Ou seja, sempre foi assim. Em um processo histórico, você não vai fazendo apenas mediação com esse Estado. Eu sou igual o Malcolm X. Enquanto a gente não constrói, consolida essas articulações, eu acho que vale por todos os meios. Porque senão também ia ser uma pandemia, né? Essa coisa de entrar, tipo, não vamos fazer isso, né? Porque senão a gente consegue, de vez em quando, uma mediação. Mas na iniciativa a gente até media, mas o nosso projeto é muito mais amplo, pensar para frente, porque os nossos também precisam comer, né? Precisam, né, vestir, precisam... E aí você precisa, de alguma forma, é isso, né? Às vezes apelar para o próprio direito penal que encarcera, que tem uma possibilidade, às vezes, de a gente ter um ganho. Mas o direito penal vai resolver as nossas vidas? Não. Na maioria das vezes só vai foder a gente. Né? Então, o que a gente coloca no lugar? Né? Então, eu acho que é uma questão importante. E aí eu vi aqui no chat rapidinho algumas questões, porque o debate é militarização e encarceramento. Eu acho que está na hora da gente, né, construir esse debate junto, não em caixas separadas. Eu vejo, né, na iniciativa que isso é feito em caixas separadas. Encarceramento, violência da polícia, militarização, é face da mesma moeda. A polícia prende, mata ou encarcera. E aí, por isso que é importante a gente entender um sistema de segurança pública que passa pelo judiciário também, né? Ou seja, né, nessa discussão a gente colocar o judiciário. Esse judiciário que também é seletivo, é racista, a gente sabe tudo isso, porque são questões estruturais e estruturantes. E a gente não faz isso, né? Então, assim, uma discussão que a gente vem tentando fomentar, e aí eu tinha até trazido aqui, eu vou deixar aqui para não me estender, depois, se tiver um tempo, eu volto, né, numa pesquisa que a gente fez sobre a abolição das polícias, né? Mas eu queria deixar algumas perguntas aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Que eu acho que é importante. Você teria apoiado a abolição da escravidão acontecida entre os séculos 17 e 19?
Você tem certeza? Você teria ajudado negros fugitivos, mesmo que isso significasse que você poderia estar burlando regras e leis daquela época? Você tem certeza? Hoje, você estaria disposto a apoiar a abolição das polícias e fim das prisões? Tem certeza? Eu acho que essas inquietações, né, às vezes assim, essas perguntas, são importantes. Porque tem uma galera que se coloca no campo dos direitos humanos que fala. E eles não vão defender o fim da polícia. Eles não vão defender o fim das prisões. Eles até verbalizam. E aí fazer essa pergunta para eles, lá do passado, eu tenho certeza que eles vão falar, não, é óbvio que você acha que eu não vou dar guarita para quem era um escravo fugitivo? Claro que eu vou, não, um escravo fugitivo. Você acha que eu ia ser contra? Claro que eu ia ser da turma que iria apoiar a libertação dos escravos na época, ia dar todo o apoio. Tá, e hoje? Por que você não apoia o fim da polícia? Por que você não apoia o fim das prisões? No fim da polícia, eu tenho uma teoria, né? Que é uma teoria de vida concreta, que é esse conhecimento que a gente constrói do cotidiano. Essa galera que é do campo, né? Tem um pesquisador negro que eu gosto muito, que é o Lourenço Cardoso, que ele fala de branquitude e branquitude crítica. Branquitude crítica é aquela que se diz que é desconstruída, né? E aí eu quero pegar essa branquitude crítica. A branquitude crítica, né? Só vai até a reforma da polícia, por quê? Num debate o fim da polícia. Porque esses corpos não experimentam a violência da polícia. E aí eu sempre faço a pergunta, vocês, e aí se dizem que são aliados, ou seja, né? Vocês já experimentaram, já vivenciaram ter 4, 5 horas da manhã o caveirão voador sobre a cabeça de vocês? Vocês já experimentaram polícia arrombando a porta da sua casa sem mandato e entrando? Vocês já tomaram tapa na... Nada disso eles experimentaram. Então, na cabeça deles, a polícia tem jeito. Reforma a polícia. Eles não vão lutar pelo... E é do campo progressista, é do campo de direitos humanos, né? Então, acho que são questões, né, para a gente colocar. Então, eu fiquei... E a gente tem dialogado muito com o movimento americano, que é formado por o movimento negro e algumas organizações negras e organizações anarquistas nos Estados Unidos, que é o 8-2 Abolition, e eles constroem sempre umas perguntas assim, né? Essas daí eu pensei dialogando com eles, né? Então, assim, caraca, é isso mesmo, né? É uma boa pergunta, perguntar se a galera iria apoiar a abolição da escravidão hoje, né? Para os nossos, e nós que dizem que são do campo progressista, que estão dos nossos lados. Você apoiaria? Você daria espaço na sua casa, né, para um negro que foi escravizado, que apanhou durante 40 anos, né, para produzir para esse sistema? Daria, sabendo que você vai burlar uma lei? São questões, né? São questões que eu acho que a gente vai ter que fazer. Hoje eu estava num debate que a galera, assim, o cara do Ministério Público Federal falou assim, ó, gente, não conseguimos mais nada. E aí as pessoas ficaram apavoradas. O cara do Ministério Público falou assim, ó, a gente não vai conseguir mais nada pela institucionalidade. Aí eu falei assim, porra, beleza, tá vendo aí, ó? O cara que é parceiro, que é do Ministério Público Federal, ele disse isso pra gente. Temos que tomar vergonha na cara e construir um projeto político. Porque esse que a gente tem, a gente hoje não está conseguindo nem remendar, nem mediar, né? É só porrada no lombo direto, né? Então, está chegando na hora de fazer essas perguntas, de provocar a galera para ver se esses corpos de fato, né, essa branquitude, são aliados ou não são aliados, né? Então, assim, se estão do nosso lado de fato ou não, né? Então, acho que são questões aí, e aí eu acho que esse debate, né, que Angela Davis faz brilhantemente, outras autoras, né? As pessoas falam muito da Angela Davis, mas a companheira dela também, eu acho que Monique deve conhecer muito melhor do que eu, mas eu estou lendo alguma coisa da companheira da Angela Davis, né? Ela fala tão bem quanto, né? Ou, às vezes eu vou até dar uma hierarquizada aqui melhor do que a própria Angela Davis, quando ela fala de fim das prisões. Olha a treta, hein?
Não, de fim das prisões. Não, Tá fazendo eu adoro. sempre mulher preta não, hein, meu irmão? Não, pelo contrário, tô falando, né, que é muito foda, né? Então, não, Angela Davis é foda, é referência, né? A iniciativa é ela, Fim das Prisões, é o livro que a gente lê sempre. Mas que tem essas discussões. Eu acho que a gente não pode fazer mais separada a discussão de fim das prisões, militarização, fim das polícias. Sim, e Francérgio, você botou uma pulga aqui atrás da minha orelha, porque eu acho que é preciso também fazer uma articulação com a educação. Eu que trabalho na educação pública básica, eu observo, assim, quem são esses sujeitos evadidos. Quem são esses sujeitos que vão para o subemprego? Quem são esses sujeitos que vão ser mão de obra para o tráfico e que vão ser alvo, sabe? Então, eu acho que assim, essa articulação ela precisa ser mais ampla, para a gente realmente conseguir provocar uma transformação. Senão a gente fica só falando nos nichos, nos guetos, fica meio que nós falando para nós, né? Acho que a gente precisa falar com eles, falar, olha só, a questão é mudar a estrutura. Não, é isso. Tem até, deve estar aí o amigo que até escreveu um texto agora de Fim das Polícias para a gente e também ele fala da experiência, a tese dele, eu acho que de mestrado e doutorado, fala das ocupações, né? E aí eu estou falando das experiências, né? O que foi as experiências, né, das ocupações? Para mim foi essa construção no espaço micro de outras possibilidades, né? De pensar aquele espaço de outras formas. Mas você fala de ocupação das escolas, né? Ocupação das escolas, então assim, né? Ou seja, uma experiência do cacete, ou seja, né? E que a gente produziu outras sociabilidades, por isso que na iniciativa a gente fala disso. Vamos produzir outras sociabilidades, né? Não punitivistas, menos hierárquicas, né? É claro que é um seu processo e a gente tem experiência no Brasil que foi as ocupações. E aí é óbvio, né? Ou seja, as ocupações, num determinado momento, de novo, né? E aí a minha avaliação, por que as ocupações, né, no Rio de Janeiro foi em determinado momento, né? Não é que foi perdendo a força, foi a partir do momento, né? Que parte do movimento estudantil institucionalizado, ligado aos partidos, ocuparam ali, aí destruiu a porra toda. Né? Ou seja, quando tava em Manguinhos, cara, assim, Monique foi lá, em Manguinhos não tinha menino nenhum de partido, ocupou aquela porra. Aí na época tinha uma diretora que topou também, ou seja, né? E aí era foda. Meninos porque... e meninas favelados, e assim, foi muito emocionante e esperançoso, assim, para o coração, porque é isso, o jeito que eles e elas cuidaram da escola, e era um processo coletivo real, assim, cozinhavam juntos, limpavam, organizavam, estudavam, né, faziam as suas redes de articulação, de proteção do espaço. Então acho que para mim foi uma experiência muito, muito, eu diria, dentro das nossas possibilidades, que revolucionária, no sentido de demonstrar que é possível fazer de outra forma, né? Inclusive na escola de Manguinhos, que tem a famosa piscina prometida por Lula para a população de Manguinhos, elas e eles conseguiram reestruturar a piscina, colocar a piscina para funcionar, mas é isso, né? Durou pouco e a escola voltou a ser invadida, furtada, roubada, enfim, né? Mas é uma experiência bastante produtiva nesse sentido, né? De produzir novas possibilidades de imaginação. Porque o que a gente conversa muito sobre essa questão das prisões e das polícias é que são processos extremamente recentes, né? A nossa própria história do Brasil é muito recente, né? E a gente conhece uma determinada forma de existência, tanto que as outras precisam ser destruídas, né? Que eu acho que essa é a grande base da militarização de uma maneira geral, é a destruição daquilo que não é o que se diz que deve ser. Então, a destruição do que é negro, a destruição do que é indígena, a destruição de outras formas de sociabilidade, né? Se a gente pensar o que é a dominação das terras indígenas hoje, né? Que é a forma de existência indígena, que entende a terra como um espaço coletivo, que todas as pessoas que quiserem chegar, circular, né? A Ailton Krenak fala muito sobre isso, né? De quem é que faz a guerra, de quem é que engana, domina e rouba, né? Então, acho que esse é um exemplo, assim,
Nego Bispo, que o Francesco também conhece, né? Acho que alguns aqui conhecem, quem não conhece tem que conhecer, numa conversa de bar. Agora eu já estou indo para a parte boa, né? Para pensar em desencarceramento, desmilitarização. Ele dizia de uma experiência com a mãe dele, onde eles viviam, que tinha uma plantação de aipim, ou de macaxeira, como a gente quiser chamar. E ele fala que nessa plantação, um belo dia, ele menino, tomando chuva na cara, ele diz que gostava muito de tomar chuva na cara quando era menino, subia no telhado da casa, viu uma pessoa no quintal com uma sacola pegando lá os aipins do quintal da mãe dele. E aí ele desce, avisa a mãe, né? A mãe dele, ele conta que a mãe dele sai de casa, vai até a pessoa, convida a pessoa para ir para casa, para esperar a chuva passar, para depois a pessoa poder ir embora e levar o aipim. Então, uma outra forma de olhar o mundo e de destruir essa ideia de propriedade privada, que ela é extremamente nociva para a gente como ser humano. Né? Essa ideia do indivíduo, do que é meu, do que não pode ser, né? Quando a gente pensa a ideia da terra como propriedade coletiva, né? Propriedade muito entre aspas, é justamente pensar um mundo sem grade, sem cerca e sem prisão, e sem polícia. Onde todo mundo vai comer, onde todo mundo vai nadar no rio, onde todo mundo vai pescar, onde todo mundo vai poder descansar, onde todo mundo vai poder existir com saúde. E eu acho que a gente precisa, de alguma maneira, construir essas possibilidades, ainda mais nesse momento em que parece que as paredes estão se fechando, né? Então, acho que pensar sobre isso também é um caminho muito importante. Essas perguntas que o Fran traz são fundamentais para a gente construir uma outra sociabilidade. Assim, eu queria... Só colocar, não, assim, só para dar os créditos, né? Eu tinha falado, até a Camila botou aqui, mas eu ia falar, né? Eu tenho falado com ele quase todo dia. É o Guilherme Santana, né? Que tem um trabalho brilhante sobre a questão das ocupações. E aí a gente está falando de outras sociabilidades, né? Porque a gente fala que sempre precisa de exemplo, né? Eu falei das ocupações. Vou dar um outro exemplo e a gente vai entender porque eles são perseguidos. Os terreiros. Os terreiros são espaços de outras sociabilidades. Eles pensam o mundo e a sua relação com o mundo de outra forma. Não é só porque é negro, é porque ali também esses corpos, né, produzem historicamente outra sociabilidade. E nessa sociedade capitalista, o que a sociedade capitalista não quer é produção de outras sociabilidades. As experiências, quando existem, eles vêm e tentam quebrar. Eu acho que essa questão a gente tem. Sim, eu acho assim, a gente na iniciativa, a gente está mapeando esses processos, pode ser micro, pode ser pontual, mas a gente vem produzindo os espaços de outras sociabilidades, inclusive uns são históricos, né? O próprio terreiro, e a gente entende por quê. Agora, uma outra coisa que eu acho que Monique colocou aqui, que eu acho que é super importante para a gente, que aí eu acho que também tem um debate que junta com isso, o debate geracional, é que parece que a nossa história se reduz à história do capitalismo. E aí, de novo, o papel da educação. O papel de a gente trabalhar as nossas resistências, as nossas memórias, as nossas histórias. Gente, existiu vida antes do capital. Existiu outras sociabilidades antes do capital. Só que a ideologia é tão forte do capital que a galera entra nessa e aí não parte. E aí o mais progressista é tentar se incluir no capital, que aí, gente, me desculpa, né? Quando alguém me chama de debate para fazer debate de inclusão, eu nego. Eu nego. Por quê? Corpos negros, periféricos, pobres, não vão ser incluídos. E aí, de novo, o capital, rapidamente, é muito foda, ressignifica tudo. E aí precisa de quê? Precisa de exemplos. Para falar que, ó o favelado que deu certo, ó o pretinho que deu certo, né? Ou seja, aí produz a tal da política da meritocracia, a gente entra nesse debate. Gente, não vamos, na sociedade capitalista, eu digo para os irmãos e irmãs negros, nós não vamos resolver os nossos problemas nessa sociedade. Não vamos. Não vamos. Quem é favelado não vai. A gente pode dar uma melhoradinha, dependendo da conjuntura do capital e tudo mais. Por isso que é importante estar em todos, né? Na iniciativa, a gente está na porra toda, disputando a porra toda, porque não vamos deixar essa porra aí
para as pessoas ocuparem e fazer, mas não vamos ser, gente. E aí, por isso, porque a gente só aprende que parece que a gente... História do capital. Então, o que a gente tem como projeto político é ser incluído no capital. Só que a gente não faz a conta, gente. A gente não falou dos dados, a gente não falou da desigualdade. Desigualdade histórica, gente. Quando foi que a polícia não matou e encarcerou mais negro nessa história? Desde a Polícia Imperial, Quando foi que a população negra foi a que não teve acesso à alimentação de qualidade? Foi desde sempre, não é de hoje. Essa é a nossa história, né? Então, assim, a grande questão é que, de novo, a violação está cada vez mais... Porra, é uma atrás da outra. Eu acho que a gente está num nível, assim, hard que eu nunca vi. Aí eu tô falando, assim, né, dos meus 50 anos quase de vida, assim, eu nunca vi essa porra tão hard assim, né? Que aí tá foda, até reagir. E aí, talvez, de novo, eu vou colocar isso, talvez não seja reagir, né? Talvez seja se recolher, refletir sobre tudo isso e, de fato, né? Acho que, assim, né, algumas pessoas vão falar, né, de se aquilombar, né, de se fechar, de tentar começar a produzir essas outras sociabilidades e tudo mais, mas é uma coisa, assim, que, assim, é muito sinistro, gente, assim, é muito sinistro. Então, esse debate, né, que a Patrícia trouxe de educação é fundamental, isso que eu estou falando, assim, de história. Então, assim, a gente que tem a possibilidade de dar aula, gente, é isso, vamos disputar essa porra, né, porque não tem jeito, porque... E aí é óbvio, se for o currículo, a gente não vai fazer isso nunca, vai ser a gente, vai ser os nossos corpos que, né, eu brinquei que eu não sou muito regrado nessas porras, então, assim, vai ser os nossos corpos que vai romper com essa porra e vai levar essa porra do conteúdo, essas discussões para dentro da sala de aula e fazer, né, porque nos nossos pré-vestibulares comunitários, eu acho os pré-vestibulares comunitários uma das coisas mais revolucionárias, mais potentes, né, de fato, né, desde o processo de cotas, né, que foi todo um projeto político do movimento negro. Também, mas e eu agora quero trazer uma mais velha, que ela fala uma coisa e que eu acho que, para mim, tem sido muito caro. Lúcia Xavier, nesse tom mesmo de mais velha, vira e fala assim, é muito bom, é muito importante a gente estar na universidade, é muito bom a gente ocupar esses espaços, mas eu quero saber que a maior parte de quem está preso não sabe ler. Uhum. E no caso das mulheres, estou falando isso muito no sentido de que nós que fomos para a universidade e que estamos colaborando com a entrada de outras pessoas, inclusive em pós-graduações e tal, a gente tem um compromisso político de trazer isso de volta de alguma maneira, né? Eu acho que essa também é um elemento importante, porque no caso das mulheres encarceradas, por exemplo, o fato de terem pouca escolarização faz, inclusive, com que elas tenham menos acesso à informação, com que elas não consigam ler seus processos, com que elas tenham que ficar mais tempo encarceradas, porque as punições internas, né, de que fazem prolongar as penas ou o não acesso às progressões de regime, acabam implicando num tempo maior de encarceramento do que os dos homens. Né? Então, assim, esse elemento que às vezes a gente parece sonhador, né, o que vai achar que a educação vai salvar tudo, mas o processo de educação, eu tenho total acordo com a Patrícia, que esse processo da educação, e pensar na educação básica, mas também na possibilidade, né, de ensinar as nossas camaradas a ler e a compreender esse mundo do jeito que ele é feito para a gente não entender, também são parte de processos que a gente precisa enfrentar. Mas eu queria falar uma coisa antes, né, da gente partir para as retas finais, que é um elemento que tem me preocupado bastante, que a gente usa muito, até que a gente hoje falou pouco nessa palavra, que é genocídio. Né? A gente tem aí um movimento negro há muito tempo lutando e trazendo essa categoria genocídio para discutir o que se faz de fato no Brasil, o que o Estado brasileiro faz, né? E discutir genocídio precisa estar muito explícito na nossa mente que discutir genocídio é o encarceramento, a morte, né? Essa atuação violenta do Estado, mas é também o adoecimento, é também essa imposição de terror, a produção de medo,
E quero dizer mais, agora eu nem sei se a gente vai ter tempo para debater isso, mas é dizer que o fato desse genocídio ser racialmente organizado, e aí seja em relação às pessoas negras, seja em relação às pessoas indígenas, ele é organizado e determinado por uma branquitude poderosa. E é por isso também que os policiais mortos são negros. Porque a gente, quando fala de genocídio, muita gente, né, vai dizer, mas os policiais também são negros, né? E são mesmo, porque justamente a parte de uma engrenagem feita para a destruição das pessoas negras e das pessoas indígenas. Né? Então, a gente vai andar pelo Brasil, a gente vai verificar essa utilização das pessoas. Quando a gente pensa, por exemplo, nas remoções que aconteceram nas favelas, vários dos trabalhadores eram pessoas daqueles próprios lugares. Quando a gente vai olhar outros processos de expropriação de territórios quilombolas e outros que são históricos, várias pessoas desses lugares também são, né, utilizadas como força de trabalho contra o seu próprio povo. Então, é isso, é uma ideia desse uso da gente contra a gente mesmo o tempo inteiro. Então, quando a gente vê uma morte igual dos 2 meninos em Salvador, que foram mortos porque roubaram carne, porque o mercado entregou eles para alguém que a gente nem sabe quem foi que os executou por causa desse roubo de carne, ninguém vai responsabilizar o dono branco do mercado, né? A pessoa branca poderosa, ou quem move essa engrenagem. Então, isso também precisa estar bastante explícito para a gente, que às vezes a gente fala de genocídio, mas não dá essa amplitude de quem movimenta essa máquina, né? De quem, de fato, lucra com essa máquina e de quem faz com que ela gire, né? Como diz Eduardo, fazendo da gente o diesel da caldeira, que está aí queimando vida o tempo todo. Enfim, vou parar de falar, mas antes de acabar, eu quero falar da agenda pelo desencarceramento. Eu queria aproveitar Desculpa, Monique. Eu queria aproveitar esse gancho para a gente falar um pouco sobre com essas perguntas que o Fransérgio trouxe, né? Quem seria abolicionista, quem acobertaria um fujão na sua casa, né? Com gargalheira e tudo. Eu fico pensando que a gente não precisa, talvez, nem muito longe, isso que me dá um pouco de aflição, porque a gente tem uma situação extremamente dramática, né? De violação cotidiana e crescente. Quando a gente precisa, vocês falaram muito bem aí da questão das ocupações como um mundo possível, uma abertura para outras possibilidades, outras sociabilidades. Quando a gente precisa ir nessa direção, aí vem parte de uma esquerda letrada, educada, crítica, e aí eu estou sendo mais amplo no espectro, tá? Estou saindo do campo autonomista, anarquista, estou indo para o partidário até centro, que se diz de esquerda e vota no menos pior, que é o Eduardo Paes. Então não precisa nem ir lá, se o cara é abolicionista. Aqui o cara já se mostra, em 64, a parte da sociedade brasileira também se mostra extremamente autoritária, né? E agora, em 2016, novamente, a gente... Então, acho que essa aproximação, né, do tempo também mostra que as coisas não mudam. Eu queria saber de vocês, que é um pouco que a Monique, eu acho que ela caiu, mas ela estava sinalizando o que ia falar, que é quais são as possibilidades que vocês enxergam para a gente sair dessa situação. Cara, assim, eu acho que, né, eu sempre penso que a gente já está nessa construção, né? Porque senão a gente fica experimentando e tudo mais, e eu acho que, assim, talvez uma palavra que eu acho que a gente tem que cuidar mais, né? Porque vários conceitos entram e fica uma coisa, né? Vira jargão e a gente não cuida, né? Eu acho que existem, sim, experiências, grupos que vêm produzindo outras sociabilidades e a gente precisa se articular, né? Talvez para fazer e articular precisa periodicidade, precisa, né, da gente meio que também criar espaços para a gente saber das nossas diferenças, né? Porque somos diferentes, né? Pensamos estratégias e táticas diferentes, mas que eu acho que é possível da gente se articular. Na iniciativa, de novo, a gente está na DPF 635, a gente acha que a DPF 635 não vai resolver a nossa vida. Então, ao mesmo tempo, a gente está conversando com os moradores e moradoras da Baixada Fluminense que, precisamos construir um outro projeto com outras sociabilidades, né? Ou seja, a gente tem elementos, Monique colocou aí, a gente tem experiências, né? Ou seja, desde as ocupações, desde os terreiros, desde dentro dos nossos espaços menores, né? Agora,
nos Estados Unidos, né? Essa coisa da zona autônoma sem polícia, né? Eu acho, né? E aí eu acho que o Nick sempre me traz para uma discussão que é importante, né? Ou seja, a gente se coloca como abolicionista, mas a vida é material hoje. O que a gente faz hoje, né? Quando uma mãe que perdeu o policial e quer ver aquele policial, né? Responsabilizado, né? Ou seja, tem essa materialidade, tem essa resposta, né? Eu acho que o projeto político que a gente tem que falar, e eu acho que na iniciativa a gente tem dito, feito a política do dizer o que as pessoas precisam ouvir, não dizer o que elas gostariam de ouvir. Então, num primeiro momento, quando a gente acolhe uma mãe vítima, vamos acolher uma mãe vítima. Com o processo de diálogo, a gente vai dizer para elas, e elas vão perceber, até no contato com outras redes de mães, que o judiciário não vai dar a justiça que ela quer. Os dados falam por si só. 98% dos casos de autorresistência, homicídios em decorrência da intervenção policial, que eles mudaram agora, né, são arquivados. Então, a gente precisa, nesse processo de construção, fazer a política do falar para o nosso irmão e nossa irmã a verdade. O problema é que eu acho que a gente, durante muito tempo, ficou modelando, ficou para lá e para cá. Eu acho que a gente está num processo de construção metodológica para dizer isso. Estou citando na questão das mães, as mães hoje já percebem. Se você pega o discurso dos movimentos de mães, né, falando aí que uma pessoa que acompanhou já há um tempo o movimento de mães. O movimento de mães, no início, a partir da chacina de Acari e tudo mais, era um discurso de responsabilização do polícia. Hoje já há um discurso de responsabilização do Estado, da Secretaria de Segurança Pública. O que é isso, se não um processo de acúmulo, de construção desse projeto, né? Que é um projeto diferente. Elas deixaram de acessar o judiciário? Não. Mas elas já sabem, até eu acho que para uma questão que elas produzem, ao mesmo tempo o Estado adoece e elas também vão produzindo saúde a partir desses contatos, mas elas já vão dizer para ela que o Estado não vai dar essa justiça. E é isso, de novo, existe experiência concreta. Quem é, nessa sociedade atual, frente à violência do Estado, que garante política de garantia do direito à memória? É o Estado? Nunca foi, porque um dos processos mais racistas do Estado é acabar com a memória, criminalizar a memória do jovem que foi morto pela polícia, falar que era bandido ou não, né? Para a gente também pouco importa, que é uma discussão que eu acho que é importante a gente fazer. São movimentos de mães que com seus corpos, com a blusa do seu filho, ocupam o espaço da rua, e isso é um memorial. Isso é produção de memória, isso é produção de justiça. Isso é uma reparação simbólica que os próprios movimentos estão construindo e fora da lógica do Estado. Cabe a gente que está do lado delas falar assim, ó, tá vendo? A gente na iniciativa tá vendo, tá vendo? Ah, Francesco, mas vamos ver se o deputado tal, através de um projeto de lei, cria um monumento para as mães. Vamos junto, a gente vai junto. Quase sempre não. E aí a gente volta. Ó, tá vendo? Então, a força está em nós. Não está nesse Estado que na política pública, nesse Estado que. Então, eu acho que tá acontecendo. E a conjuntura, eu acho que o caos, às vezes, gera possibilidades. Então, eu acho que esse caos aí vai gerar uma possibilidade. De vez em quando, eu fico meio puto, né? Eu fico puto que eu lembro... Né, e é isso, né? Eu lembro a década de 90, eu falei isso num debate, vou encerrar aqui, debate com a Monique recente, né? Que eu fico assim, gente, mas tem a pandemia, eu falo assim, gente, na década de 90, a fome era muito menor, a galera organizava saque, ia para os mercados e tudo mais. Não tem ninguém, né, ou seja, organizando uma parada dessa, as pessoas estão com fome, né, e tudo mais, e tudo vira institucional. Então é campanha para ter R$600. De novo, vamos estar junto para ter campanha de R$600, vamos estar junto de R$600. Mas, além disso, a fome é imediata. Né? Na década de 90, o que a gente tinha mais era saque, aí a galera organizava, entrava e fazia, né? Então,
E aí eu fico tentando compreender isso. Isso para mim é uma loucura na minha cabeça, né? Ou seja, porra, essa... Entender não é passividade, porque a gente não é passivo, né? Mas entender um pouco como que esse sistema estruturado no racismo, no patriarcado, tem gerado isso, né? Ou seja, a gente espera de quem, né? E é isso, né? E aí o Cássio, né? A gente vai esperar mais uma eleição, né? Para eleger o menos pior, né? É isso, a gente já estava falando, né? Vocês teve uma galera do campo nosso que falou, não, vamos no Eduardo Paes. Aí hoje, sabe o que eles fizeram? Acabei de saber, Monique, à tarde, já dei uma atencionada lá com uma galera dos parlamentares lá. O que aconteceu? Fez um decreto, várias ruas do centro da cidade não vai poder ter camelô, não vai poder ter nada a partir de segunda-feira, ou seja, não pode. O que a gente vai fazer com isso? E tinha gente nossa que queria discutir o plano diretor da cidade com ele. Ele já vendeu o plano diretor, ou seja, a zona portuária, o novo projeto já está pronto com os empreendimentos, ou seja, o que a gente vai ter que fazer nesse momento agora? E aí tem a pandemia, isso é um processo esquizofrênico, né? Porque tem essa coisa da saúde, né? O caso que é da saúde, podia até comentar um pouquinho, né? Vamos fazer uma grande mobilização e lotar essas ruas, porque nossos corpos precisariam estar nessas ruas para falar, não, os camelôs têm que estar aqui nessas ruas, né? Depois eu até mando aí para vocês o decreto, é um decreto, ou seja, fechou rua, camelô não pode mais trabalhar ali, não pode ter mais não sei o quê, e só ruas. Acho que a gente sabe, 1º de março, as ruas que a galera trabalhava mesmo. Então, assim, é o menos pior, né? É isso. E aí, ao mesmo tempo, né, tem essa coisa, né? Eu sempre chego à eleição, falo, não vote, lute, e tô sempre nessa, né? Na última eu fui sugado, né? Eu brinco até com a minha companheira Glaucia, que ela falou, porra, Francesco, tu foi nessa porra, hein? Eu não votei, não, Sérgio. Eu falei assim, porra, eu falei assim, não, cara, a merda era tão grande que eu acabei votando na última eleição. Aí eu já disse aqui, a Gisele Florentino, que divide a coordenação comigo, fala assim, você não vai falar isso? Eu falei, não, porque eu sou historiador e eu não sou da Universidade do Reino de Deus. Preciso cometer meus erros históricos, né? Eu votei, mas nunca mais, a gente pode estar na merda, lá embaixo, na merda total, porque eu não votava, então, né? Ou seja, a última eleição que eu tinha votado tinha sido a primeira do Lula. Depois da primeira para cá, eu nunca tinha votado. Aí veio essa última eleição agora, essa coisa do... Aí eu acabei votando, né? Fui sugado por essa ideologia, inclusive a nossa, de um campo nosso, e votei. Mas estou totalmente arrependido, né? Aquele arrependimento quase cristão. Não tem perdão. Acontece. Sérgio, olha só, nas suas falas, teve 3 coisas assim que chamou a minha atenção, né? A primeira fala foi da questão dos partidos, né? Se apropriar dos movimentos, quando você falou das ocupações. Um dos motivos do movimento preto autônomo existir é justamente servir de contrapelo, de servir de oposição a esse fato de partidos tentarem se apropriar de tudo, inclusive dos movimentos negros. Por isso que a gente criou esse movimento preto autônomo, para tentar bater de frente com isso. Outra coisa que chamou a atenção minha, e talvez tenha chamado a atenção de todo mundo, foi a questão das perseguições aos terreiros religiosos, né? A gente soube que está tendo uma organização aí muito grande para fazerem uma marcha contra o racismo religioso e intolerância religiosa em Brasília, né? Só que essa marcha está sendo organizada, em maioria, lógico, por líderes religiosos que representam secretarias institucionais e etc., mas os partidos também estão por trás. Eu peguei um banner desse evento e encontrei presença até mesmo da CUT, né? E a última fala que chamou a minha atenção, e talvez tenha chamado a atenção de todo mundo, foi justamente a questão da mobilização, né? Que você falou da questão da galera dos camelôs e tal. E, cara, a gente pensa, o movimento preto autônomo pensa que a gente precisa organizar uma marcha não só para disputar
o protagonismo do movimento preto, mas também para acabar com o racismo, para buscar acabar com o racismo, acabar com as perseguições religiosas, as religiões de matriz afro-brasileira, pedindo a desmilitarização da polícia, né? E da mesma forma que os eventos de Brasília querem organizar a marcha para setembro, a gente pensou nessa marcha também para setembro, justamente para atrair a atenção, né, da mídia, na medida do possível, para mostrar que há um movimento radical, na medida do possível, que pensa ao contrário dessa coisa de que, pô, todo o movimento, todas as causas sociais têm que ser protagonizadas pelos partidos. Não, a gente é contra isso. A gente está querendo mostrar, com essa marcha que a gente está querendo fazer no Rio de Janeiro, que o movimento preto, não só a causa dos movimentos pretos, mas de outros movimentos, de outras minorias, elas precisam ser protagonizadas por quem sofre, por quem sente na pele. Não que nos partidários não tenham pessoas que sofram na pele, claro que tem. Mas, cara, essas pessoas, elas estão sob respaldo de um partido político, de uma organização política, não adianta. E a gente não está por respaldo de ninguém disso. A gente, quando nós organizamos essa live, fomos nós por nós, entendeu? E aí, o Movimento Preto Autônomo, ele quer convidar não só a você e a Monique, mas quer convidar também a galera do YouTube, que está assistindo a gente agora, a fazer parte dessa marcha. A gente vai propor mais materiais, né? E se for do consenso da galera, a gente pode fazer uma live só discutindo sobre a marcha, discutindo as ideias gerais sobre a marcha. É importante de se ter uma marcha autônoma preta, né? A gente propôs em setembro, porque a marcha da galera de Brasília vai ser em setembro também. Então, a princípio, seria só uma disputa de espaço. Mas se a gente tiver pernas, a gente ir para além de setembro, sei lá, uma vez por mês, uma vez por semana, organizar alguma coisa dessa natureza, entendeu? Para estar buscando sempre aí o protagonismo autônomo, né, nas marchas. É isso, era só isso que eu queria dizer, e é isso. Não, assim, eu acho que super de boa. Eu acho que Monique eu vou falar que a gente, né? Mas eu acho que assim, o protagonismo foi das mulheres negras. A gente construiu aquela marcha contra o genocídio do povo negro. Foi que ano, Monique? 2014. 2014. E aí eu acho que tem algumas experiências, né? Uma das coisas mais incríveis que a gente ajudou a construir. Que a gente já produziu, né? Movimento de favelas a gente botou... É que a gente não faz contagem, né? Desse tipo que o Estado faz, mas a gente botou uma galera boa na rua. A gente foi de Manguinhos ao Complexo do Alemão. A gente subiu o Complexo do Alemão. Pastor, mãe de santo, morador desceu o morro, morador veio da favela de tudo quanto é lugar. E uma das coisas que a gente acha que foi importante, né? Foi uma marcha proposta pela Reaja seja morta, Reaja seja morta. Eu nunca lembro a ordem que eles falam. Seja vivo, Reaja seja morto. Eles propuseram essa marcha, né? Trouxeram essa proposta. A proposta foi acatada, foi organizada, coordenada, segurança, todos os, vamos dizer assim, os lugares de organização foram ocupados por mulheres negras. Existiam alguns princípios com os quais a gente concordou, entre eles partido, bandeira, nada. E isso foi muito importante porque era isso que fazia a favela vir, né? Então, para mim especialmente, eu acho que foi uma das coisas mais incríveis que a gente conseguiu fazer. E foi a primeira vez que eu sou do movimento de favelas há algum tempo, não tanto quanto outros companheiros, mas foi a primeira vez que eu vi a favela confiar num ato desse tipo, né? Então, isso foi muito caro para mim, ver mãe com criança, arrastando as crianças, e a gente andou e foi muito louco. Tinha mais polícia para cada um de nós do que nós mesmos na marcha, mas foi muito importante fazer e acho que é uma iniciativa necessária, né?
E há muito tempo eu não vou numa marcha, mas eu iria antes de vocês também, para colaborar com a construção e com a atividade. Pensando nisso, né? Porque... Desculpa, Fran, mas você fala muito agora, eu queria falar uma coisa que eu acho importante, a gente, quando fala sobre isso, né? Também para não tomar muito tempo. Mas quando a gente fala sobre essas temáticas, eu fico sempre pensando nessa ideia de democracia que essa galera reivindica, né? Gente de partidos, enfim, um campo bastante amplo reivindica uma ideia de democracia. E aí, quando a gente fala assim, não voto porque eu não acredito nessa via, a gente é comido por farofa. Né? Eu ouvi de uma companheira, de uma colega de turma, no doutorado, né, que era responsabilidade de quem não vota o que está acontecendo. Então, é claro, né, aquela coisa, não é uma pessoa escrota, não é da direita, mas acredita nisso piamente, né? E aí eu acho que a gente também tem que discutir isso. Milton Santos dizia que a gente não tem uma democracia de fato no Brasil e que a gente tem cidadanias mutiladas, né? E eu acho isso um pensamento muito brilhante, porque justamente é isso. A democracia não se resume ao voto e a essa forma representativa. A democracia é a participação política. Então, se eu escolho não participar da festa da democracia, eu estou me responsabilizando pelo que vier. Então, aí a pergunta que eu normalmente faço é: tá, então você está dizendo que eu sou responsável, então eu só posso cobrar, dentro dessa ideia de democracia que as pessoas defendem, eu só posso cobrar de quem eu votei? E aí, de novo, vou igual o Francés. O movimento de mães familiares está aí para dizer que a democracia se arranca no dente. Vai conversar com quem tiver que conversar, vai conversar com qual for parlamentar que for, de qual partido for, porque é um direito democrático garantido. Então, tem esses processos também que são bastante contraditórios, porque na hora de responsabilizar, né, ninguém quer conversar que nos governos em que a gente, em alguma medida, teve uma economia que nos permitiu alguma melhora de vida, alguns acessos a algumas coisas, também foi o momento em que a gente mais foi encarcerado, que a gente foi mais morto, que mais se investiu em tecnologia de vigilância, que mais se investiu em produção de presídio, né? Então, a gente também tem aí essas nuances do contraditório que estão aí na lógica capitalista. Mas antes de eu parar de falar, porque acho que a gente já avançou a beça do tempo, eu queria sugerir que as pessoas que se interessem sobre essa temática do encarceramento procurem a Agenda Nacional pelo Desencarceramento. É um documento que tem 10 pontos, estamos trabalhando na atualização dele, mas é um documento que tem 10 pontos com propostas que não são ainda abolicionistas, são propostas que tratam da legislação brasileira sobre as possibilidades de que as pessoas, né, possam não estar presas e ainda assim respondam pelo que tiverem sido acusadas, condenadas, etc. Então, é um documento que vem articulando há um tempo uma série de movimentos e organizações. Hoje nós estamos em 17 estados com frentes estaduais pelo desencarceramento, que são movimentos protagonizados, organizados por mulheres, uma grande maioria de mulheres negras, mulheres que vão, né, enfim, assistentes sociais, professoras, enfim, mas que é um movimento protagonizado pelas pessoas que são impactadas pelo sistema prisional. Então, são familiares de pessoas privadas de liberdade, são pessoas que sobreviveram ao cárcere. Então, a gente tem feito essa ampla frente aí de luta pelo desencarceramento, pensando na diminuição dos efeitos nocivos do cárcere, né? Que a Angela Davis, para mim, é a pessoa que desenha isso, né? Como o cárcere promove violências, ele não promove segurança, ele não promove enfrentamento ao crime, nada disso do que se propaga, e ele muito menos é a possibilidade de reinserção social. Porque o que a cadeia tem, como diz uma companheira, Vilma Mello, do Pernambuco, ela sempre fala isso, a cadeia é o puxadinho da sociedade, então na cadeia estão concentradas as piores violências que o Estado consegue promover. É a fome, é a falta de saneamento, é a falta de espaço, é inclusive a falta de ar, né? Tem cadeias no Brasil que a gente não consegue respirar literalmente. Então eu queria trazer essa proposta porque nós estamos definitivamente construindo alguma coisa, né? Então eu acho que temos muitos problemas, estamos sofrendo pra caramba, mas também tem um monte de gente que está aí organizada e tentando construir outras possibilidades que sejam de garantia da sobrevivência, porque eu acho que é disso que se trata, né?
Então, mais do que nunca, eu tenho certeza, e por isso, às vezes, a gente vai tentando entender como é que as pessoas entendem esse mundo, como elas se organizam, o que elas fazem, porque eu acho que mais do que nunca a gente está falando de sobrevivência. E aí, Fran, eu tenho que falar para você que eu entendo muito as pessoas não fazerem saque nos mercados hoje. A gente tem uma produção de vigilância, controle e morte que é muito pesada, e quando a gente preza pela sobrevivência, é super compreensível que a galera não se organize para expropriar o que lhe foi arrancado, né, durante muito tempo. Ainda que eu acho bastante legítimo também esse processo. Enfim, falei muito, falei de coisas complexas, mas eu não queria deixar de falar sobre isso, né, porque ao passo que a gente tem o encarceramento em massa seletivo de pessoas, especialmente de mulheres negras, a gente também tem uma série de mulheres organizadas em várias partes do Brasil com uma pauta única, que é de desencarcerar pessoas, né? Jovens, inclusive, no socioeducativo. Parei. Não, é isso, Monique, perfeito. Eu também acho que essa coisa do vigilantismo, né, é uma das questões, né, mas eu acho que tem outras questões também, né, mas é isso, acho que pra gente, eu fico aqui, né, agora tô com essa coisa, né, por causa do Covid, a gente tá mais tempo em casa, aí a cabeça fica, né, dando aspirada aqui, né, então, dentro desse processo, assim, só para responder para a galera do Movimento Preto Autônomo, pelo menos, assim, da iniciativa, pode contar com a gente nesse processo de construção. O que eu falei, eu acho assim, tem essa experiência da marcha que Monique comentou, e eu acho que foi super pedagógica, né, então, assim, esse processo de dizer para os partidos que aqui não teria bandeira de partidos, de sindicatos, foi super pedagógico. Eu lembro de uma passagem em Manguinhos, a gente tinha criado um grupo para isso, porque a gente sabia que ia aparecer bandeira de partido, apareceu uma, né? Aí a gente tentou dialogar, irmãozinho, foi, né? Você estava indo na reunião, foi consensuado. A gente aqui faz a política, né, das diferenças, mas a gente vai construindo politicamente. Então, assim, abaixa essa bandeira, aí não deu, aí teve que alguém lá, foi e falou, ó, aqui não vai rolar, e não rolou, né? E quando foi legal. Brotava, a gente chamava as mulheres que elas que tinham a autoridade para obrigar alguém a fazer alguma coisa. E foi pedagógico, porque depois, todos os atos no centro, a galera ficou com medo da gente. E aí eu vou utilizar essa palavra, medo mesmo, porque eu digo que a política do constrangimento é super eficiente. E aí a gente chegava nos atos que a gente participava, o nosso contrapartida era, vai ter bandeira de partido? Se não tiver, a gente não vai. E eles começaram a não levar a bandeira do partido, ficavam super incomodados, porque eles falavam que, né, isso era de respeito à democracia, à diversidade, que tinha que estar todas as bandeiras ali. Eu falei assim, não, mas a pauta aqui não é o genocídio. Então a bandeira é o genocídio. Essa é a pauta, né, que foi o processo de construção. Né? E teve várias, né? Por isso que eu estou falando assim, acho que a gente pode trocar muito nessa construção, desde relações com as redes de varejo, por causa do povo de terreiro, que a gente teve um impedimento inicial, que eles disseram que a galera de terreiro não ia subir no alemão, e aí teve desenrolo sim, né, porque é a política do território, e conseguimos, né, fazer com que o povo de terreiro subisse com as suas guias, com as suas roupas, né, então foi um processo de construção, é isso, acho que construindo com calma, né, acho que até setembro tem um bom tempo aí para a gente construir esse processo, a gente se coloca à disposição. E eu queria terminar também fazendo um convite a vocês, de novo, como a Monique falou, na iniciativa a gente é que nem Malcolm X, a gente está muito com as mães, então assim, ano passado ia ser um projeto de implantação de indústria de armas e iria ser votado. A gente conseguiu incidir na porra do legislativo e não foi votado, sem perder a nossa autonomia, entendeu? Imagina uma indústria armamentista agora produzindo mais armas para o estado do Rio de Janeiro. Então a gente fez uma redução, então a gente conseguiu, sem perder. A gente ficou dialogando, partido de esquerda, de direita, não. Partido é partido, porque só partido de esquerda, 5, 10 pessoas não vão fazer disputa lá. A gente construiu uma narrativa que era a discussão sobre a economia no momento do Covid e a gente ganhou a disputa, né? E não foi aprovada essa porra. Né? Então, é isso. Esse não é o projeto da iniciativa, né? Mas quando tem que fazer, também a gente vai e a gente tenta ver de que forma a gente colabora, apoia nessa discussão. E aí o convite que eu queria fazer para vocês, aí pensando nesse projeto mais amplo da iniciativa, porque a gente não acredita, a gente participa de vários debates, mas
institucionalmente a gente acha que tem que construir algo maior. A gente provocou, a partir da morte do George Floyd, esse contato com movimentos anarquistas e o movimento negro americano, que após a morte de George Floyd, pautaram, logo no início de todas as mobilizações, a discussão de abolição das polícias. Essa foi a pauta, não foi a pauta de reforma que está hoje no Congresso, de polícia. Claro, isso perdeu força, né? Os grupos, é isso, né? Uma coisa que a gente aprendeu, né? Quando a gente vê aquela frase, né? Black Lives Matter, sou péssimo em inglês, né? Vidas negras importam, né? Aquilo ali foi uma campanha, depois isso isso ficou sob predomínio de determinadas ONGs e o movimento negro americano que disse isso pra gente, né? A gente tem essa sensação no Brasil que Black Lives Matter, né, é uma coisa, né, homogênea, que é aquele movimento todo e tudo mais, a gente viu que não, né? Por isso que eu estou colocando. Aí tem gente que diz que é a reforma da polícia, tem diz, né, parte do movimento, então acho que isso é interessante, né? O próprio, esse 8T Abolition que a gente está dialogando, ele falou assim, ó, cuidado para vocês não quererem repetir o que a gente está produzindo aqui lá no Brasil, porque lá é diferente, né? Estados Unidos sempre também, né, continua sendo colonizador. Então, é uma galera muito boa, né, que a gente está construindo esse debate, e a partir desse debate, desses levantes antirracistas nos Estados Unidos, a gente falou assim, gente, vamos fazer uma pesquisa de opinião, né, para tentar colocar isso na pauta. Ouvir da galera, né, uma galera diversa, né, desde da galera que, né, que é camelô, da classe trabalhadora, né? Mas de uma galera que está na academia. A gente fez 206 entrevistas sobre a abolição das polícias, perguntando, né, sobre isso. E aí tem uns dados aí, a gente já compartilhou aí, se vocês puderem depois dar uma lida, criticada e tudo mais, mas que na iniciativa a gente pegou isso como talvez o nosso grande projeto político, né? Por quê? Porque 93% das pessoas que responderam não confiam na polícia. 22% das pessoas que responderam à pesquisa nunca acessaram a polícia. Então, essa ideia de que que a sociedade precisa da polícia, 22%, gente, é gente pra caramba. Não acessaram. As que acessaram, 80% disse que nunca mais vão acessar porque foi uma merda, não conseguiu resolver a sua vida. E quem acessou sabe para quê? Quase 40% acessou sabe para quê? Para roubos e furtos. Ou seja, legitimou o papel da polícia, que é de propriedade privada, que é de bem. Isso, gente nossa, né? Algumas pessoas, né? Gente que está na academia, que é desconstruída, é roubado, vai na delegacia. Eu digo que aliadozinho que perdeu o celular, gente, o que você não deve fazer é ir na delegacia, porque se tu for na delegacia, mais um irmão negro, irmã negra, perdeu o celular? Perdeu. Eu perdi meu celular já várias vezes, já fui roubado. Foda-se. Materializa a luta. Você é abolicionista, então concretiza. E aí a pesquisa trouxe esses dados, né? E aí a gente perguntou, né, sobre essa coisa né, acredita, não acredita no judiciário, 93%, né? Quem acessou a polícia, além dessa coisa de roubo e furto, um outro número foi as mulheres, 22%, violência contra a mulher. Então, as mulheres acessam muito para denunciar, né, essa questão da Lei Maria da Penha. Mas também quando a gente dialoga se a polícia conseguiu produzir medidas protetivas e não, a polícia não conseguiu nada. Então, elas acessam, mas a polícia está cagando, porque a polícia é uma instituição patriarcal. Não vai resolver a vida. Então, tem muita coisa nessa pesquisa que a gente gostaria de continuar o debate. E a gente perguntou quem era a favor da... A gente não fez essa pergunta, a gente perguntou quem topava uma discussão sobre a abolição das polícias. Porque eu acho que a gente pode ter que começar por aí. E, para nossa surpresa, 90% das pessoas topam a discussão sobre a abolição das polícias. Então, se a galera topa, eu acho que tem um caldo aí de um debate para a gente construir no Brasil, no estado do Rio de Janeiro e tudo mais, né? Agora é isso, tá nos territórios, levar esses dados e dialogar, né? Pegar casos, eu adoro fazer pergunta, né? Pegar tipo, e se você, né, que mora aqui na favela da Mangueira, se alguém vier e roubar a bicicleta do teu filho, qual vai ser o que você vai fazer? Eu vou chamar a polícia. Pô!
Aí já estabelece um diálogo, tem um processo todo de educação popular aí para construir que possibilidade de alternativa, porque não vai ser a polícia, porque se ela faz esse movimento, a tia, né, às vezes não pensou, né? Ou seja, que esse movimento de a gente pedir polícia para resolver esse problema do roubo lá da bicicleta da casa dela vai levar o vizinho, o sobrinho dela, negro, que possa ter para encarcerar. Então, acho que tem um caldo aí, a gente gostaria muito, a gente, né, essa pandemia não deu, a gente estava pensando um seminário interno, assim, com no máximo 10 organizações, que a gente está muito a dedo, assim, tipo, primeiro, assim, quem toparia esse debate, né? Então, assim, a gente vai produzir isso em algum momento, né? Então, assim, nos debates que a gente for produzindo na iniciativa sobre essa discussão da abolição das polícias, vocês podem ter certeza que a gente sempre vai estar convidando aí o movimento preto autônomo e tudo mais. E, para terminar, eu acho que tem uma questão, eu dividi com o Cássio. Teve uma menina preta que está trabalhando no mandato, né? Que é super parceira, super amiga. Eu compartilhei com o Cássio. E aí, quando ela viu, né? Tava eu e Monique na chamada do debate de hoje. Ela falou assim: Fransérgio não, perguntou para uma outra mulher preta que divide a coordenação comigo na iniciativa, que é a Gisele Florentino. Que movimento preto autônomo é esse? Não conheço. Porra, quem é? Várias pessoas. Aí eu cheguei pro Cássio e eu falei assim, gente, essa galera, assim, é muito, assim... é porque ela queria saber quem era o movimento autônomo, porque para ela, no imaginário dela, o movimento negro é aqueles que ela conhece, né? Aí eu brinquei até com a Gisele, ela falou que ia me perguntar, mas ela falou com a Gisele, falou assim, Gisele, fala com ela que a gente precisa, às vezes, não precisa saber quem é, né? Assim, né? Ou seja, ter a visibilidade de, o movimento negro, tem uma logo, tem não sei, né? Ou seja, a gente pode funcionar de forma organizativa sem esse apelo midiático, sem esse apelo dessa construção, né? Então, assim, eu estou para fazer esse debate com ela, mas foi uma coisa que me interessou e ela agora está no mandato, ela ficou curiosíssima, né? De saber. Ela só falou assim, eu posso ir no debate? Eu falei assim, pô, é online, gente, qualquer pessoa pode chegar, entendeu? Até para discordar da gente, eu adoro quando discordam. Isso era uma coisa que eu ia falar, que fui pegando surpresa que ia ser uma live assim, pública. Eu achei que a gente ia sentar e bater um papo ótimo. Mas foi ótimo, foi muito legal. Mas eu achei que o clima foi de sentar e bater um papo. Achei que eu gostei muito também. Foi ótimo, assim. Achei ótimo e acho que tem muito papo aí para outras oportunidades. A gente precisa fazer isso sentado num bar, gente, com cerveja. Pô, com cerveja. Vai ser ótimo. Por favor. Gente, eu só queria agradecer vocês aí. Eu acho que, valeu, aprendi muito, ouvi muito, foi ótimo. Satisfação enorme. Que a gente tenha outros encontros aí. Um abraço para vocês e que a gente possa realmente, eu acho que é importante falar isso, nesse momento, é importante a gente saber quem está do nosso lado, quem a gente pode confiar, porque é duro o jogo. Então vamos fechar com quem a gente confia e que a gente pode produzir junto aí, que a gente acredita. Obrigado por vocês aí, Karen. Obrigada pelo convite. Valeu, Patrícia. Para geral. Um beijo para as minhas companheiras da agenda que estão aí assistindo, comentando. É isso, eu vi várias pessoas aqui da agenda também, da iniciativa. Galera. E a Gisele exposta online para sempre na internet. E um coraçãozinho para Evana. Evana fez um curso com a gente em epistemologia favelada e segurança pública. Que a gente também é uma família maravilhosa, gente. Uma família incrível. Tamo junto, gente. Um abraço aí. É isso, um abraço, galera. Beijo, pessoal. Compareçam as opiniões nossas aí, galera. Valeu. Tamo junto. Valeu, pessoal.